Saudações, terráqueos e atmosfera mundana. Aqui quem está falando é o professor Breno para dar mais uma aula de dica para vocês. Então vamos continuar ainda dentro do mesmo tema que falamos na aula anterior, o tema é polímeros. Então na aula anterior a gente falou especificamente de dois tipos de polímeros, os polímeros de adição comum e os polímeros de adição 1,4. Na aula de hoje nós vamos continuar falando dos outros dois grupos de polímeros, os polímeros de condensação e os copolímeros. E para explicar esses dois polímeros eu vou utilizar como exemplo o nylon 66. Então antes da gente ir para a nossa lousa e esmiuçar esses polímeros a partir de um olhar químico, vamos entender um pouco de história acerca do nylon 66. Então o nylon 66 ele foi desenvolvido pelos cientistas americanos. E logo, devido à sua fácil produção, basta a gente misturar dois reagentes que ele é facilmente produzido. Rapidamente a indústria entendeu isso, produziu e utilizou ele para fabricar peças de roupa, especialmente as meias calça. Só que aí ocorreu que estourou a Primeira Guerra Mundial e o governo americano ele precisava rapidamente fabricar paraquedas para os seus soldados. Só que a indústria ela não conseguia produzir o nylon 66 na mesma velocidade da necessidade do governo americano. Então, para facilitar, para resolver esse problema, o governo americano foi até a mídia, né, e pediu para que as mulheres doassem as suas meias calças para o governo, para que ele pudesse fazer o correto beneficiamento e transformar essas meias calças em paraquedas. E assim foi feito. As mulheres doaram as suas meias para o governo americano, ele pôde sintetizar os paraquedas e suprir a sua necessidade resolvendo esse problema. Então a gente pode observar que os polímeros eles não são só temas da nossa sociedade atual. Desde o início do século passado, o tema polímeros ele já está diretamente relacionado com a nossa história. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre esses dois tipos de polímero, os copolímeros e polímeros de condensação. Então vamos esmiuçar e entender eles a partir do nylon 66. Vamos para a nossa lousa. Então o nylon 66... Ele recebe esse nome porque ele é formado a partir de duas substâncias diferentes. Então a primeira delas é esse ácido aqui, o ácido X, porque tem 6 carbonos na sua estrutura, AN, porque só tem ligações simples entre carbonos, 1,6 dioico, e essa amina aqui. Então essa amina, nós vamos observar que a sua nomenclatura é X, porque tem 6 carbonos na sua estrutura, AN, porque a gente só observa ligações simples entre carbonos, e aí nós temos 1,6 de amina. Então 66 vem justamente daqui, porque nós temos 6 carbonos vindo do ácido e 6 carbonos vindo da amina. E a gente pode observar então que temos um ácido carboxílico e uma amina. Ou seja, nós temos 2 monômeros diferentes constituindo a estrutura desse nosso polímero. Então, quando nós temos 2 monômeros diferentes constituindo a estrutura do nosso polímero, esse polímero ele passa a ser classificado como um copolímero. Então não se esqueçam, copolímeros são polímeros formados a partir de 2 monômeros diferentes. Então agora vamos entender um pouquinho mais como é que é feita essa reação de polimerização. Então nós temos aqui o ácido, vamos escrever de novo. O ácido carboxílico que vai reagir com a respectiva amina. Bom, nessa reação, nós temos aqui, como eu falei para vocês, o ácido carboxílico que vai reagir com a amina. Então, lá em reações orgânicas, vocês já devem ter visto, ácido carboxílico reagindo com a amina, nós temos como produto formado amida. E, além disso, a liberação de uma molécula de água para cada ligação que o nitrogênio vai fazer com esse oxigênio aqui. Lembrando a biologia,
essa ligação que o nitrogênio da amina faz com o oxigênio do ácido para formar o grupo amina, a biologia chama de ligação peptídica. Então não se esqueçam disso. E aí nós vamos observar que a amida formada é essa daqui. Então tá aqui. Essa vai ser a nossa amida. Opa! Não tem esse oxigênio aqui. Então deixa eu desenhar esse nitrogênio aqui. Então tá aqui. Nós observamos que a junção dessa função ácido carboxílico com essa função amina formou esse grupo funcional amida aqui. Então nós vamos observar que vai formar uma amida aqui, vai formar uma amida aqui, vai formar uma amida aqui. Esse nosso polímero ele vai ser constituído a partir de várias funções amida. Por isso que o nylon 66 ele também pode ser comercializado com o nome de poli, porque são vários, e amida, que é a função amida que a gente vai observar, que vai se repetir ao longo de toda a estrutura do polímero. Então nós temos aí a formação da poliamida. Olha só, então nós observamos que nessa nossa reação nós tivemos um ácido carboxílico, que foi o monômero A, que reagiu com uma amina, que foi o nosso monômero B. Isso classificou eles como copolímeros. Nessa reação ocorreu a formação da amida e também a formação de uma molécula de água. Então, quando nós temos a formação de polímeros, na qual o processo reacional forma esse daqui, que vai ser o nosso polímero, e além do polímero nós formamos uma molécula secundária, que em 90% do tempo vai ser uma molécula de água, esse polímero ele é denominado polímero de condensação. Então, repetindo, ácido carboxílico reagindo com amina. Nessa reação ocorre a formação da amida, que vai ser o nosso polímero, e a liberação de uma molécula secundária. Por que secundária? Porque o produto que a gente está interessado é esse daqui. Por isso, essa molécula nós chamamos ela de secundária, que em 90% das vezes é molécula de água. Então, quando o polímero é obtido dessa maneira, na qual a sua formação gera uma molécula secundária, ele é denominado polímero de condensação. Então, nós podemos observar que o nylon 66 ele tem duas classificações possíveis para ele. Ele é tanto um copolímero, por quê? Porque ele é formado por dois monômeros diferentes, e ele também é classificado como um polímero de condensação. Por quê? Porque na sua formação ocorreu a liberação de uma molécula secundária, que é a molécula de água. Então, com isso, nós encerramos essa nossa aula, essa nossa dica. Espero que vocês tenham gostado. Continue acessando as nossas redes sociais, porque estaremos sempre, até a prova do Enem, divulgando mais dicas. E não se esqueça, exatas, conhecimento é tudo. Obrigado.